Graça e paz, amada igreja. Nós queremos desde já agradecer a todos que se inscreveram no nosso canal de YouTube. Ontem nós tínhamos 105 inscritos, hoje já somos 122. Então eu peço a vocês que ainda não se inscreveram, vai lá e se inscreve nesse canal de YouTube. Nós agradecemos a todos que nos ajudam. Amado, nesta manhã nós estaremos estudando, lendo a palavra do Senhor e falando um pouco do Evangelho. João capítulo 20, versículo de 1 ao versículo 8, nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo. João capítulo 20, versículo de 1 ao versículo 8, diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. E ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Vamos orar? Abaixe sua fronte nesse momento, vamos orar ao Senhor. Deus Santo, Deus de amor, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. E nós te suplicamos, Pai, nesse momento, que o teu Espírito vá, Senhor, ao coração de cada irmão, Pai, e dê entendimento da tua palavra, revela aquilo que o Senhor quer falar para cada um deles. Senhor, nós te louvamos neste momento, te suplicamos que tua mão santa, poderosa, seja estendida sobre cada família. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Amado, o relato de João, ele tem o propósito de apresentar a vida de Jesus de tal modo que os incrédulos possam ir a ele pela fé, e os cristãos possam desenvolver sua fé em Cristo como Messias e o Filho de Deus que desceu do céu. Nesse texto lido, encontramos várias lições, mas olhando para esse texto, três coisas me chamam muita atenção: a pedra, o terceiro dia e a toalha dobrada. A nossa versão não fala toalha dobrada. Se nós olharmos lá no versículo 7, a parte C, diz: mas deixado no lugar à parte. Mas na versão NVI vai falar sobre a toalha dobrada. Então nós queremos falar nesse primeiro ponto, falar sobre esta pedra colocada no túmulo de Jesus. Essa pedra foi colocada para garantir que Jesus e o seu conteúdo permanecesse intacto naquele túmulo. Pilato ordenou que uma grande pedra fosse colocada na entrada do sepulcro. E isso foi a pedido dos chefes, dos sacerdotes, que ainda que botasse mais guarda naquele lugar, que os guardas revezassem eles em tempos e em tempos. Sim, como relata lá em Mateus 28, que os guardas seriam trocados em tempos e tempos. Aquela pedra colocada na entrada do sepulcro, ela tem um sentido para nós que separa Deus dos homens. A pedra, ela faz a separação. A pedra aqui prefigura uma pedra de tropeço. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 9, versículo 32, versículo 33, vai dizer: por que não? Porque não buscava pela fé, mas como que por meio das obras eles tropeçaram na pedra de tropeço. Em 1 Pedro 2,8 diz: e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Nós vemos essa pedra como ela faz a separação. Ela é empecilho do homem chegar a Deus. Maria Madalena, ela diz o texto no versículo 1, que logo no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi no sepulcro
de madrugada. Mas ela estava preocupada. Se ele for ver o relato de Mateus e de Lucas, Maria estava preocupada de quem ia tirar a pedra. A pedra seria um momento de dificuldade de acesso a Deus. Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz que o pecado faz a separação do homem, impede do homem de entender a Deus. Eu quero ler Isaías 59, versículo 2, antes. Isaías 59, versículo 2 também diz assim: mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, amado, assim como a pedra faz separação, impede das pessoas ir a Deus, o nosso pecado também impede as pessoas de ir ao encontro a Deus. Nós também observamos que nessa imagem, assim como a imagem da pedra é uma imagem que nos proporciona o sentido de dificuldade de chegar até a Deus, mas nós também vemos também o sentido aqui do terceiro dia. Interessante, né? Voltando da pedra, o homem não tem como remover a pedra. Maria Madalena não tinha como remover a pedra, mas o próprio Jesus removeu a pedra. O próprio Jesus vai ao encontro das pessoas. E agora, a imagem do terceiro dia, que é a parte 2, eu quero ler o texto que está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 7, que diz assim, Lucas 24, versículo 7. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Cristo só ressuscitou ao terceiro dia porque os judeus só acreditavam que uma pessoa estivesse morta após o terceiro dia, mesmo que incompleto. Se Jesus ressuscitasse antes, alguém teria desculpa de dizer que ele não morreu. Amado, a fé da ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da mensagem cristã. A fé cristã estaria morta se lhe fosse retirada a verdade da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus é as premissas de um novo mundo, de uma nova situação do homem. Ele cria para os homens uma nova dimensão de ser, um novo âmbito de vida, o estar com Deus. Também significa que Deus manifestou-se verdadeiramente e que Cristo é o critério no qual o homem pode confiar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, diz assim: se Cristo não ressuscitou, vazia é a vossa pregação, vazia também a vossa fé. A ressurreição é a confirmação de tudo o que ele fez e nos ensinou. Ao ressuscitar, Jesus deu uma prova definitiva da sua autoridade divina. No ponto 3, nós também vemos uma lição muito bonita para nós. Está lá no versículo 7 do capítulo 20 de João. Diz assim, versículo 7: e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Como eu já falei, na versão NVI, ele vai dizer nessa parte, mas deixado num lugar à parte, ele vai deixar mais dobrada. Para entendermos mais sobre o que Jesus fez e nos quer dizer ao dobrar o lenço, precisamos conhecer um pouco da tradição judaica, da época em que Jesus viveu. A história do lenço tem a ver com o Senhor e o servo. Um evento que todo menino judeu, o mais jovem, conhecia. Diz o texto que quando o servo arrumava a mesa para a refeição do Senhor, buscava ter certeza de que estava fazendo tudo conforme a vontade do seu Senhor. Tudo conforme o Senhor gostava que ele fizesse. Após ter ajeitado a mesa, arrumado a mesa, ele perfeitamente, o servo saía para fora, longe da visão do seu Senhor, até que se tivesse terminado a refeição. O servo nunca se atreveria a tocar na mesa antes de ser do seu Senhor já tivesse terminado a refeição. Ele ficava distante.
Após terminado a refeição, o Senhor se levantaria, pegaria o seu lenço, que foi colocado dobrado ao lado do prato da mesa, limparia seus dedos, sua boca, sua barba, e embolaria, colocava o lenço jogado sobre a mesa. Naquela tradição, o lenço embolado jogado queria dizer: eu terminei. Quer dizer que o seu servo poderia ir lá tirar a mesa, arrumar a mesa. Porém, se o Senhor se levantasse da mesa e deixasse o lenço dobrado ao lado do seu prato, o seu servo não atreveria a tocar a mesa, pois o lenço dobrado queria dizer: eu voltarei. Amado, o que Jesus fez naquele momento? Jesus, ele se levantou, mas deixou o lenço dobrado. E diz logo o texto, final do versículo 8, que o discípulo ele viu e creu. Jesus está dizendo que ele vai voltar. Não terminou. Eu quero concluir recapitulando as 3 figuras. A pedra, onde o homem não podia por si remover-se sozinho, mas Jesus, ele por si, ele abriu o caminho. Ele foi ao encontro das pessoas. E nós vimos também o terceiro dia. Jesus ressuscitou no terceiro dia para dar prova convicto que ele ressuscitou, para não deixar dúvida, pois a nossa fé é baseada na ressurreição de Jesus. E nesse terceiro ponto, sobre o lenço dobrado, nos mostra a certeza e a convicção de que o nosso Senhor vai voltar para buscar a igreja, vai voltar para buscar a mim e a vocês. Que nós possamos aguardar esse dia maravilhoso, a volta do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Que nós possamos a cada dia mais glorificar o nome do Senhor. Amém.